Que Deus continue falando ao coração de cada um dos queridos irmãos e irmãs aqui nessa noite. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, do versículo 14 até o versículo de número 22. O texto e o título da mensagem já está indicado no boletim. Vamos falar hoje sobre autoilusão espiritual. Último livro da Bíblia, o livro da Revelação, capítulo de número 3, do versículo de número 14 ao versículo 22. Fala sobre a igreja de Laodiceia. Diz-nos assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai amado, queremos te louvar por tua palavra. Que teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, como já foi dito, vamos falar sobre autoilusão. Autoilusão é quando acreditamos que tudo está bem, que a nossa vida está direita, está correta, que as nossas atitudes, que o nosso procedimento está sendo agradáveis ao Senhor e na verdade não está. Isso, autoilusão, é enganarmos a nós mesmos. Logo, nós podemos pensar que é muito ruim, além de ser pecado, enganar outras pessoas. Ninguém gosta, principalmente nós, de sermos enganados, ludibriados. Mas o pior é quando nós iludimos a nós mesmos, enganamos a nós mesmos. Há um ditado popular muito conhecido que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. No texto que nós lemos, a igreja de Laodiceia se destacava por ser uma igreja muito rica. E por conta dessa riqueza material, dessa prosperidade material, os crentes e o pastor daquela igreja acreditavam também que eram ricos espiritualmente. Mas, como nós lemos, eles estavam redondamente enganados. O próprio Senhor Jesus, ao escrever a carta, diz: vocês não são ricos, vocês são pobres, vocês são cegos e vocês não têm roupas para se vestirem. Precisamos olhar para a igreja de Laodiceia, olhando para nós mesmos. Assim como o pastor, ele pregou domingo passado, precisamos refletir em que estado nós nos encontramos nessa noite, nós nos encontramos nesse momento
da nossa vida. Podemos até nos enganarmos, podemos até nos iludirmos, mas a Deus ninguém engana. No versículo número 15 da leitura que nós lemos, a expressão que temos é Jesus dizendo: conheço as tuas obras. O Senhor Jesus, perante Ele, todas as coisas estão claras, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Não há como nós o enganarmos. Quando nós lemos essa leitura, alguns termos se destacam. Por exemplo, nós vemos o Senhor Jesus classificando aquela igreja como igreja morna. E o próprio texto diz que o crente morno, que a igreja morna, é algo repugnante ao Senhor, pois nós vemos quando ele diz: porquanto és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Todos nós sabemos que muita gente, quando se sente mal, toma água morna para forçar o vômito. A água morna, ela tem essa característica. O Senhor Jesus, ele usa esse termo para definir a igreja de Laodiceia. Quando nós demos uma olhada mais detalhada, a igreja de Laodiceia leva o nome de Laodiceia por conta da cidade. Os irmãos sabem que naquele tempo não havia essas denominações. A igreja era conhecida pelo nome da cidade em que estavam. E lá em Laodiceia, os crentes, a igreja de Laodiceia era chamada a igreja de Laodiceia porque o nome da cidade era Laodiceia. Na cidade de Laodiceia não havia fonte de água própria. Eles tinham que importar, que trazer água de cidades vizinhas. E a água da cidade de Laodiceia vinha de duas fontes distantes e distintas. Eles traziam a água de uma fonte quente da cidade de Hierápolis. E eles também traziam a água de uma fonte fria da cidade de Colosso. Porém, pela distância, aproximadamente 10 a 15 quilômetros, quando a água chegava à cidade de Laodiceia, ela já estava no estado de mornidão. Tanto a água quente esfriava um pouco, como a água fria esquentava um pouco. E todos os dias os moradores daquela cidade se aborreciam constantemente, porque a água daquela cidade era uma água praticamente intragável, era uma água que causava repugnância, era uma água que provocava vômito. Jesus aproveita essa característica peculiar da cidade para descrever o que ele sente também em relação à igreja daquela cidade. Ele diz: vocês estão mornos, ou você é uma igreja morna. Hoje também, queridos irmãos e irmãs, há muitos crentes nesse estado de mornidão. São crentes simplesmente por costume, crentes simplesmente por ser, porque hoje está na moda ser crente, porque hoje é mais cômodo ser crente. Apesar de todos os escândalos, apesar de tudo que o diabo tem feito para tentar fazer com que a igreja caia no descrédito, ser crente ainda lhe dá um pouco de status, de confiança, ainda deixa as pessoas como que desarmadas diante da afirmação de uma pessoa dizendo: eu sou crente. Supõe-se que por ele dizer que é crente, ele será, ou ele é uma pessoa honesta, uma pessoa comprometida, uma pessoa responsável. Logo, frequentar uma igreja, ter o nome de crente, tem tornado-se cômodo para muitas pessoas, para muita gente. Crente morno, ele é um crente que é moldado, modelado pelo mundo. Ele está na igreja, ele ouve a pregação da palavra de Deus, ele ouve o ensino da palavra do Senhor, mas ele não permite ser transformado, ser mudado pela palavra que lhes é pregada. Continua com o mesmo estilo de vida, com o mesmo modo de pensar, com o mesmo modo de agir que tinham antes. Crentes mornos são crentes que não sentem prazer em ler a Bíblia, que não sentem prazer em orar, que não sentem alegria
em estar nos cultos, em estar na presença de Deus. Uma vida cristã vivida na mornidão é detestável ao Senhor. Jesus diz: porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. No mesmo texto, o Senhor Jesus ele expressa um desejo. Ele dirige-se à igreja dizendo: quem dera se fosse frio ou quente. Vamos pensar um pouco nesses termos. Jesus ele almeja que os cristãos, que os crentes da igreja de Laodiceia, ao invés de mornos, fossem pelo menos frios. Isso nos causa uma certa estranheza no momento em que estamos acostumados com a expressão de que os crentes devem ser quentes, não é? Quando nós lemos Jesus dizendo: eu preferia que você fosse frio, e estamos acostumados com o termo frio no sentido negativo. Crente frio, aquele crente que não vem para a igreja, aquele crente que não lê a Bíblia, aquele crente que não evangeliza, aquele crente que é pé da igreja, pé no mundo. Quando nós vemos o Senhor Jesus dizendo: eu prefiro que você seja um crente frio do que um crente morno, isso dá como que um nó na nossa mente. Durante muito tempo eu tive dificuldade de entender esse texto. Durante muito tempo eu vi irmãos pregando nesse mesmo texto e ensinando, aplicando o texto de uma forma completamente distorcida, equivocada. Criou-se uma grande confusão com a palavra frio aqui nesse texto. Nós precisamos ler o texto e entendê-lo à luz de toda a Bíblia. E ao longo da Bíblia nós percebemos que tanto o fogo como a água simbolizam o Espírito Santo. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 13 ao 14, Jesus ele diz para a mulher samaritana: a água que eu lhe der para beber fará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna, e você nunca mais terá sede. Bendito seja o santo nome do Senhor. Amém. A água aqui simboliza a salvação. Quando nós lemos ainda João capítulo 7, versículo 37 a 39, Jesus está no templo em Jerusalém. Está havendo uma festa naquela cidade, a festa da Páscoa. Jesus no meio da festa, onde o maior número de pessoas estão reunidas, ele levanta-se e diz: quem tiver sede, venha a mim e beba. E ele diz que a água que ele dá a beber fará no interior daquelas pessoas rios que fluirão, que correrão para a vida eterna. E o próprio texto, o próprio João, ele explica que Jesus referia-se ao Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Portanto, queridos irmãos e irmãs, ser frio nesse texto aqui é ser um crente cheio do Espírito Santo. Nós estamos acostumados a ouvir que pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas barulhentas, pessoas que falam muitas línguas estranhas, pessoas que profetizam muito, pessoas que oram e milagres acontecem. Portanto, biblicamente falando, o Espírito Santo ele representa quietude, ele representa paz, harmonia, tranquilidade. Pessoas frias, pessoas cheias do Espírito Santo, são pessoas que na sua forma silenciosa, elas servem a Deus com todo amor. Pessoas que oferecem conselhos espirituais, pessoas que animam aqueles que estão desanimados, pessoas que consolam aqueles que estão angustiados. Perto de pessoas assim nós nos sentimos bem, nos sentimos em paz, nos sentimos tranquilos, porque tais pessoas, mesmo que não falem muitas línguas estranhas, mesmo que não